Veja na edição do Cidade Livre desta sexta-feira. Aumenta a procura por atendimento no Centro de Testagem e Aconselhamento. Universidade Federal do Pará abre processo seletivo para a formação de educadores no campo. Secretaria Estadual de Administração também está com inscrições abertas. Igreja Imaculada Conceição comemora 10 anos que foi instituída a paróquia. Dia do Consumidor tem promoção em dose dupla no comércio. Não saia daí, o Cidade Livre está começando. Boa tarde. As mulheres grávidas e adolescentes constam em maioria absoluta entre aquelas que vêm procurando o Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA, para fazer o exame de HIV. Dados da coordenação do CTA mostram uma diferença acentuada nesse interesse. No relatório do Centro de Testagem e Aconselhamento, houve uma redução no surgimento de novos casos este ano. Houve realmente uma redução no número de diagnóstico de casos novos de HIV e AIDS em Altamira. Os municípios com maior número de pessoas infectadas na região da Transamazônica são Altamira, Uruará, Porto de Mós e Anapu. Altamira, ele sempre, desde o início, teve o maior número de casos de HIV diagnosticados. Mas nós atendemos todas as pessoas, sem exceção, que precisam e que querem fazer os testes, independente de onde ela venha. Mas a nossa maior clientela, além de Altamira, são esses outros 8 municípios que compreendem a região aqui da 10ª, que são assistidos pela 10ª Regional de Proteção Social. A enfermeira explica que a maioria das mulheres que fazem um teste de HIV está grávida. Isso justifica a grande procura pelo exame, que é uma recomendação primordial nos centros de saúde para aquelas que estão em fase de pré-natal. A nossa maior clientela continuam sendo as mulheres grávidas. Este ano nós não tivemos nenhuma mulher grávida com HIV. No mesmo período do ano passado nós tivemos 3 casos novos. Nos primeiros 6 meses de vida, o recém-nascido é alimentado com a fórmula láctea infantil disponibilizada aqui no CTA, distribuído gratuitamente para as mães soropositivas. No mercado, a lata custa R$ 40. A mãe infectada ela não amamenta, ela toma inibidor de lactação. Além de todo acompanhamento, o centro também dispõe de uma psicóloga para ajudar as famílias no tratamento tanto da mãe quanto da criança, que pode ou não ser infectada durante a gestação. Em relação à criança, nós seguimos também um protocolo. Não são todos os filhos de mães com HIV que nascem com a doença. Nós precisamos acompanhar, avaliar esse bebê no mínimo até os 2 anos de idade. A partir daí, nós temos como dar um diagnóstico definitivo da infecção ou não dessa criança. Tá? Transmissão vertical, ou seja, pode passar da mãe para o bebê durante a gravidez, no parto ou na amamentação. Continua dentro de um protocolo que ele faz um teste anual de HIV, acompanhar, enfim, até a adolescência. Se ele der reagente, nós encaminhamos também para o médico, onde a partir daí, então, o bebê vai precisar tomar os antirretrovirais. Além das grávidas, outro público que tem procurado o CTA tem sido os adolescentes. No Brasil, indicadores apontam para o aumento da infecção entre os mais jovens. Temos 2 adolescentes, entre 13 e 20 anos, que estão infectados e que fazem um tratamento. O grande desafio, segundo o Centro de Testagem, é sensibilizar os adolescentes e jovens a fazer o teste e trazer de volta aqueles que abandonaram o tratamento. O número de pessoas infectadas aqui na região caiu, comparado ao ano passado. A epidemia se tornou silenciosa, mas continua matando. A maioria dessas mortes se deve ao diagnóstico tardio da doença e o abandono do tratamento, que é gratuito. As grávidas, como qualquer outra pessoa, não precisam de pedido médico para vir até aqui fazer a testagem. Não precisam estar em jejum. A única exigência nossa, nós estamos assim pedindo, que as pessoas tragam o cartão SUS. Nós estamos fazendo o exame segunda, terça e quarta, 7 horas da manhã. E quinta e sexta é reservada para assistência justamente a essas pessoas que vivem com HIV, pessoas que têm alguma infecção sexualmente transmissíveis e outras providências que também são atribuições do SAI. A arrancada da violência e consequência ao crescimento desordenado causado por Belo Monte foi tema de uma discussão ontem na Universidade Federal do Pará. Além dos movimentos da universidade e de autoridades locais, o deputado federal Arnaldo Jordi, que já estava na cidade, participou do encontro. A repórter Karina Pinto conversou com ele e conta os detalhes desse encontro. Boa tarde a todos que nos assistem no Jornal Cidade Livre. Nós estamos hoje batendo um papo com o deputado federal Arnaldo Jordi, que veio em Altamira falar sobre Belo San, esse projeto minerador que é super
controverso, que é muito criticado e que, por enquanto, está paralisado, né, esse deputado? Mas a gente não sabe ainda daqui para frente. Com relação à sua agenda, o assunto Belo-San, tratar sobre o quê? Olha, é Belo-San também, mas não é só Belo-San, é Belo Monte também, que voltou ao tema nacional por conta da 49ª etapa da Lava Jato, que inclusive bloqueou o mês do ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, e que revelou o pagamento de propina no valor de 150 milhões para 2 partidos políticos, PMDB e PT. Nós do Pará queremos saber quem foram os beneficiários desse dinheiro, porque nós estamos vendo aqui como é que está a situação dos RUCs. Os RUCs estão sem água, sem transporte, um hospital parado, fechado há 2 anos, pronto, quer dizer, todas essas demandas reprimidas. Que são as obras compensatórias que estão paralisadas. Essas compensações não executadas, muitas obras de fachada, como nós vimos nos RUCs, agora eu acabei de vir do São Joaquim, e, por outro lado, dinheiro sobrando para pagar propina para político corrupto, político safado. Nós precisamos saber, repito, no estado do Pará, quem são os beneficiários dessa propina, desse dinheiro que faltou para um lado e está sobrando no crime, na prática criminosa de propina por outro. O projeto Belo-San é um projeto que precisa ter todo o cuidado para a gente não reproduzir Belo Monte. Ou seja, as compensações, as medidas mitigatórias, as medidas acautelatórias, preventivas para um projeto que traz impacto e fluxo migratório para a região, para que a gente não veja esta novela de novo se repetindo como tragédia, porque o projeto de Belo Monte pode ter atendido a matriz energética do país, o Belo Monte pode ter atendido a meia dúzia de empreiteiras corruptas, não é? E meia dúzia de pessoas que agora estão sendo alcançadas pela Lava Jato, mas a população de Vitória do Xingu, de Altamira, principalmente a população pobre, os assentados, os ribeirinhos, as populações indígenas, as pessoas da periferia. Que foram os afetados, né? Essas pioraram e pioraram muito, vocês sabem disso. Antigamente, quando se questionava alguma coisa de Belo Monte, é contra o desenvolvimento, é contra o progresso, é contra a geração de emprego. Depois a ficha caiu e a gente viu que isso não passou de uma farsa, e uma farsa no pior sentido, porque em face de tragédia. Então, Belo-San, nós precisamos ter o cuidado, queremos empreendimento na região, queremos geração de emprego e renda, não queremos a farsa que foi Belo Monte. Aliás, a Amazônia está cheia de enclaves dessa natureza, em que a propaganda é numa direção e a realidade, triste, amarga realidade, depois penalizando as populações, principalmente as populações mais carentes. E tem também a questão ambiental, não é, deputado? A gente não pode esquecer, a Belo Monte teve esse detalhe muito grande, muito importante. A gente teve um problema sério agora com relação aos testes nas turbinas, que acabaram afetando o pescado, mortandade de pescado muito grande. E a mineradora, a gente sabe, a gente tem um exemplo triste, que é Mariana, lá em Minas Gerais, então a gente não deseja que isso se repita aqui, né? Nós temos o exemplo de Mariana e temos o exemplo agora de Barcarena, com a presença de metais pesados na empresa Hydro, que é uma empresa, uma multinacional norueguesa, com presença em 40 países do mundo, um faturamento de 5,5 bilhões de dólares por ano, e que, apesar de todo este conceito de compromisso com a sustentabilidade, etc., nós vimos hoje a população de Barcarena doente, com problema neurológico, com problema de câncer, inclusive, porque o chumbo, que é um dos metais mais nocivos à condição humana, está presente, já está constatado pelo estudo do Instituto Evandro Chagas e pelo estudo da Universidade Federal do Pará. Professora Simone Pereira, do Laboratório de Química da Universidade, já constatou isso, já tem estudos. Então, nós precisamos ter muito cuidado com este modelo de desenvolvimento aparentemente benéfico, mas por trás escondendo interesses que a gente não sabe quais são. Interesses econômicos, não, nós até sabemos, interesses econômicos dessas empresas multinacionais. Uma empresa dessa não está aqui por solidariedade ao povo do Xingu. Uma empresa dessa está aqui porque os insumos estão aqui, a mão de obra barata está aqui, ou seja, as condições para ela ganhar dinheiro mais favoráveis estão aqui. Então nós precisamos ter todo o cuidado para que haja pelo menos as compensações em favor da população para o seu desenvolvimento. Escola, saúde, drenagem, saneamento básico, segurança pública, enfim, tudo aquilo que faz parte, são insumos importantes da sociedade moderna. E fomentar a economia, né? Belo Monte prometeu muito isso, a economia hoje aqui na região está quebrada. Não tem geração de emprego. Então, esperar o que dessa promessa de geração de emprego? Não só a geração de emprego não veio,
a inflação explodiu, o custo de vida depois desse empreendimento explodiu e muitos negócios que estiveram até sustentáveis durante o período das obras aqui, hoje está gerando desespero. Então o modelo como um todo está completamente equivocado, eu não desejo isso, nós precisamos dobrar o acautelamento, botar a pulga atrás da orelha, como a gente diz na gíria, para não ter que padecer depois e chorar sob o leite derramado, como a gente diz. A questão humana, a questão ambiental, aproveito a audiência do programa para fazer mais uma vez um apelo ao Ministério Público Federal, que tem sido parceiro e atento a essas questões, ao IBAMA, doutora Sueli. Nós vamos propor, inclusive, hoje aqui nessa reunião, que a gente agende uma audiência pública. Nós estamos só discutindo se vai ser aqui ou em Brasília. Se a gente puder levar as entidades para Brasília, será melhor, para a gente protestar mais uma vez e cobrar das autoridades o cumprimento dessas condicionantes que nunca aconteceram em prejuízo aos interesses da população dessa região. Tá certo. Muito obrigada, deputado. É isso, gente. Nós vamos acompanhar aqui o evento e a matéria completa na segunda-feira. Ontem foi o Dia do Consumidor e, para celebrar a data, nossa equipe de reportagem conversou com membros da Associação Paraense de Proteção aos Consumidores. Dicas sobre direitos e alertas quanto a desrespeitos à legislação foram destaque na entrevista. Acompanhe. O dia 15 de março passou a ser comemorado como o Dia do Consumidor em 1962, depois que o presidente americano John Kennedy instituiu a data. Considerado o maior mercado consumidor do planeta na época, os americanos também eram o povo que mais exigia respeito à legislação com relação à aplicação de preços pelo comércio e à realização de promoções. No Brasil, a data passou a vigorar de forma comemorativa a partir de 2014 e foi instituída pelo próprio comércio, que viu a possibilidade de criar mais um daqueles dias de grandes promoções, como o Black Friday. Mas a situação aqui no Brasil de 2018 é bem diferente da situação dos Estados Unidos em 1962. Além de contar com o Código de Defesa do Consumidor, que foi instituído aqui no país em 11 de setembro de 1990, o Brasil ainda conta com os PROCONs e com as associações de proteção ao consumidor, que fiscalizam o comércio e defendem os direitos de quem sai todos os dias de casa para consumir produtos e serviços. Em Altamira, o PROCON ainda está se organizando. Desde o ano passado, a entidade busca um local adequado para se instalar e, por enquanto, está atendendo a comunidade dentro de uma sala na prefeitura do município. Mas, além do PROCON, a cidade e a região agora podem contar com a APICOM, uma associação que tem como foco o direito coletivo do consumidor. A comemoração hoje, principalmente para nós aqui da APICOM, é no sentido de que nesse período que se dá uns 6 meses após a inauguração, é que conseguimos resolver assim, alguns casos de forma, na forma de mediação. Hoje eu posso dizer que já temos mais ou menos uns 50 casos que não necessitou ir para o judiciário. As partes chegaram até a APICOM e, numa mesa redonda, conversaram, o consumidor entendeu o lado do fornecedor, o fornecedor do consumidor, e num simples aperto de mão resolveram aquela pendência. Entre as ações que já estão em andamento na associação, destaque para a conta de energia, que no Pará é considerada exorbitante. Ações coletivas, temos em andamento. É uma ação que a gente vem trabalhando há alguns meses, que é inclusive sobre a fila de espera na CELPA. A ANEEL diz que o consumidor ele tem até 45 minutos para ser atendido, e a gente vê que na nossa região esse tempo não é respeitado. Hoje a ação ela foi distribuída aqui na vara de Altamira e está aguardando um posicionamento judicial, que a gente aguarda que seja positivo daqui a uns dias. Mas apesar dos constantes problemas entre consumidores e comerciantes, essa relação também registra momentos bem agradáveis. E entre eles estão aquelas ideias sensacionais que muitos empresários têm e que agradam muita gente. Como essa aqui, em que você compra um produto e leva outro inteiramente grátis. Tem maneira melhor de comemorar o Dia do Consumidor? O que seria de nós sem os nossos consumidores, né? Então eu acho que existem datas para tudo e a gente comemora. E a ideia de dar um brinde para o cliente sem aumentar os preços mostra para o cliente que realmente a gente está agradando ele e reconhecendo ele, porque o nosso negócio depende de vocês. E veja a seguir, Diretório Acadêmico da UFPA recepciona calouros com palestras da instituição
A Universidade Federal do Pará abre processo seletivo para a formação de educadores no campo. A Secretaria Estadual de Administração também está com inscrições abertas. Um momento de integração, brincadeiras e muita descontração entre calouros e veteranos. Assim foi a recepção feita pelo diretório acadêmico da UFPA aos novos alunos. E a repórter Juscelia Mota esteve por lá hoje cedo. Os calouros aprovados aqui na Universidade Federal do Pará, campus Altamira, desde a última segunda-feira estão passando por um processo de ambientação aqui da universidade. E hoje acontece uma palestra, só que agora bem diferente, né, Tamires? A gente vai estar conversando agora aqui com a Tamires Coelho, que é do Movimento Estudantil do Diretório Acadêmico. Conta pra gente, a palestra hoje, que sentido? Bom dia. Hoje nós estamos fazendo esse momento, para mostrar para os estudantes o quanto que a universidade, ela só existe porque nós, estudantes, existimos, Então, esse momento é para mostrar para eles como que nós podemos nos organizar dentro da universidade para garantir os nossos direitos, Mas nós também temos deveres, mas também temos nossos direitos, Então, esse momento é para ambientalizar eles dos seus direitos, dos seus deveres, E como que os estudantes, eles podem estar organizados aqui dentro, Quanto mais união, quanto mais organizado nós estivermos, melhor. Tem muita coisa aqui dentro do campus que foi a conquista dos estudantes, Então, eles precisam saber o que se passaram antes deles chegarem aqui, Eles precisam saber essa estrutura que existe hoje foi para alguém que lutou lá atrás, Então eles vão conhecer essa história e saber como eles podem no futuro ser esses protagonistas. Os tiranos fazem planos para 10 mil anos. O poder apregoa. As coisas continuarão a ser como são. O que está seguro não é seguro. As coisas não continuarão a ser como antes. Depois de falarem os dominantes, falarão os dominados. Quem pois ousa dizer nunca, nunca! E para os calouros, que ao longo dessa semana têm sido recepcionados aqui na universidade, um motivo de muita alegria por essa conquista. É o caso da Rafaela Damasceno, ela que conseguiu aí passar aqui na UFPA para medicina. Rafaela, um sonho que agora conseguiu alcançar, né? Sim, é verdade. Eu estou conseguindo alcançar o meu sonho, eu já estou nessa busca há um certo tempo. Tentei entrar na primeira turma, não deu certo, me aproximei e agora consegui chegar aqui onde eu queria. Como é que é participar um pouquinho desse momento, de recepção? É importante que haja esse momento, Sim, é muito importante, porque a partir desse momento nós, como alunos, nos integramos com os colegas de turma e também com os demais da universidade, Para que esses anos que seguirão a gente esteja aí, se ajudando. Isso é muito importante. O que você deixa de motivação aí para os outros calouros também, assim como você? Bom, eu penso que todos têm que continuar estudando, se esforçar e não desistir daquilo que quer, Porque a idade nunca é demais. Eu sempre tive crenças limitantes de que, tô ficando velha, tá passando, mas não, eu acho que a idade que eu entrei tá certo e tem tempo para desfrutar todas as outras coisas da vida. E então continuem estudando, se esforçando para aproveitar aquilo que a Altamira está oferecendo para nós, Todos esses cursos, não só medicina, mas todos os outros, A gente tem que entrar na universidade da nossa cidade e pedir mais para que só cresça, Isso também é uma forma também de estar recebendo de forma calorosa também, Deixar eles um pouco mais à vontade dentro desse espaço, que eles vão viver durante alguns anos. É muito gratificante nós estarmos na organização da Semana do Calouro e no final ouvir deles que se sentiram muito acolhidos. Esse é o principal objetivo, E muito eles, no final, vêm de forma calorosa, olha, eu me senti muito acolhido, Eu estou me sentindo parte dessa família UFPA, E agradece, a gente se sente muito gratificante, é muito feliz para a gente que eles se sintam já parte da UFPA. A Universidade Federal do Pará abriu o processo seletivo para a formação de educadores no campo. O processo de seleção não exige nota do Enem e oferece uma oportunidade inédita para educadores. De portas abertas para a formação e qualificação de educadores, a Universidade Federal do Pará está de olho na formação de profissionais da educação que tenham interesse em permanecer no campo.
alunos e professores que vivam a proposta de reformulação e fortalecimento da agricultura familiar. Com um edital aberto, a instituição anuncia a oportunidade. O campo é um curso da UFPA, mais precisamente da Faculdade de Etnodiversidade. Nós hoje temos 10 turmas em funcionamento ao longo dos municípios da Transamazônica e Xingu, e nós ofertamos 2 áreas de conhecimento, que é Ciência da Natureza e Linguagens e Códigos. Essa turma que vai abrir, cujo edital está em aberto, é para funcionar em Altamira, Linguagens e Códigos. Então, é um curso destinado a formar professores, educadores do campo. No caso, como será Linguagens e Códigos, essa pessoa será habilitada para trabalhar língua portuguesa, literatura e artes, Para se inscrever, é preciso seguir alguns critérios obrigatórios e ser ligado aos grupos prioritários de atendimento da educação no campo. Nosso público-alvo, como é um curso de educação diferenciada, é um curso voltado para povos e comunidades tradicionais. É preciso esse requisito, Tem que ser de povos tradicionais. Sim, povos e comunidades tradicionais e nós entendemos que são grupos socialmente diferenciados. No dia da prova, o candidato tem que apresentar uma declaração de pertencimento, um documento de pertencimento, que é emitido por algum órgão que represente esse pertencimento, esses grupos sociais e o pertencimento do candidato a um desses grupos sociais. Os cursos de licenciatura interdisciplinar em educação no campo são voltados para educadores que já atuam no campo e que têm interesse em se especializar. Todo o processo de formação é baseado na pedagogia da alternância e funciona de forma intensiva. As aulas acontecerão nos meses de janeiro, fevereiro, julho e agosto, sempre nos turnos da manhã e da tarde. As inscrições seguem até o dia 21 de março e podem ser feitas pela internet no endereço eletrônico www.cepes.ufpa.br. A taxa de inscrição é de R$ 50, mas se o candidato comprovar que não tem condições de pagar, ele pode solicitar a isenção. Ao todo, serão 130 vagas direcionadas para as cidades de Abaetetuba, Cametá e Altamira, que foi contemplada com 40 vagas. É uma licenciatura diferenciada. Então, a gente tem a parte de conhecimento geral, mas esse conhecimento geral é voltado às práticas, aos projetos, às demandas, às práticas de desenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais. A ideia é que a gente forme educadores que possam fomentar, que possam fortalecer os projetos coletivos desses grupos socialmente diferenciados. O edital do processo seletivo está disponível na página da instituição. As vagas são limitadas. A Secretaria de Estado de Administração também abriu inscrições para processo seletivo simplificado, que oferta 41 vagas em funções temporárias, nível médio e superior no Estado. Quem está desempregado e tem interesse em atuar no serviço público, essa é a oportunidade. Os interessados podem se inscrever pelo site do Cipros até às 23h59 desta sexta-feira. Estão disponíveis 20 vagas nos cargos de assistente administrativo, 20 vagas para perito médico e 1 vaga para técnico de gestão de segurança do trabalho, totalizando 41 vagas, distribuídas nas cidades de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Santarém, Tucuruí e Xinguara. Com carga horária de 30 horas, os cargos oferecidos têm remuneração que varia entre R$ 954 e R$ 1.804,28. Os candidatos inscritos ainda serão submetidos a uma avaliação curricular, documental, além de uma entrevista. Os contratos têm validade de 2 anos. Quem também abriu inscrições para um PSS é a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, o Hemopa, que tem vagas para a contratação de servidores temporários. São 7 vagas para médico, sendo 1 para hematologista. Os aprovados irão atuar em Belém, Altamira e Tucuruí. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de março, exclusivamente no site da instituição, onde também já está disponível o edital. O PSS compreende 3 etapas distintas e sucessivas, que incluem a inscrição, a avaliação curricular, a análise documental e uma entrevista. Para o PSS da SEAD, o endereço eletrônico é www.cipros.pa.gov.br. Já para o PSS do Hemopa, o endereço eletrônico é www.hemopa.pa.gov.br.
Boa sorte! E veja a seguir, Igreja Imaculada Conceição celebra 10 anos que foi instituída a paróquia. E daqui a pouco você também confere a agenda da igreja para este fim de semana. As 20 comunidades da cidade e da zona rural, que formam a maior paróquia da Prelazia do Xingu em extensão territorial, terão muito que comemorar neste fim de semana. É que a Igreja Imaculada Conceição está em festa. E a repórter Juscelia Mota conta por quê. A comunidade católica aqui do bairro da Grande Brasília vai estar em festa esse final de semana. A Igreja Imaculada Conceição vai estar celebrando 10 anos e que foi instituída paróquia. É isso, Padre Valdemar, muita alegria, né, de celebrar esse momento? Nós estamos aí com 10 anos de caminhada da Igreja Imaculada Conceição como paróquia, né? Foi no dia 16 de março de 2008 e hoje é dia 16 de março de 2018, 10 anos, né? Então no domingo nós celebramos esses 10 anos de muita caminhada, de muito trabalho, né? E nós estamos aí alegres e felizes porque vamos comemorar esta caminhada, né? É um motivo de muita alegria para a gente, reunir todas as comunidades aqui neste dia, para juntos a gente festejar esse momento histórico da nossa igreja. Muito bem, vai estar aqui reunido no domingo, no caso, comunidade da zona urbana, zona rural, é isso? Nós convidamos todas as comunidades, né? Quanto mais pessoas aparecerem, melhor, né? O convite foi aberto para todos. Nesse momento de chuva, né, mais difícil de chegar até aqui, mas com certeza vai ter um grande público, muitas pessoas estão ansiosas para a gente viver também esse momento. Então é convidar, né, a comunidade a participar. Nós lançamos agora nesse momento o convite a todos que quiserem participar conosco desta alegria, desta comemoração. Preparamos uma lembrancinha especial para entregar para os fiéis nesse dia, para os participantes também, tá? Então nós estamos aguardando com muito carinho. A celebração vai ser pela manhã e pela noite também. Nós temos 2 públicos, da manhã e o da noite, né? Nós não poderemos deixar o da manhã pela noite e o da noite pela manhã. Então, nos 2 momentos nós estaremos comemorando com os nossos fiéis esses 10 anos de paróquia. No domingo de manhã a partir de que horas, à noite a partir de que horas? Domingo pela manhã a partir das 8 horas e à noite a partir das 19 horas. Estamos esperando. As 8 comunidades da área paroquial do Perpétuo Socorro estão fazendo suas vias sacras internas todas as sextas-feiras, às 19h30, até a chegada da Semana Santa. No sábado, a Catedral continua fazendo as inscrições para a Catequese 2018 no Salão João 23, a partir das 16 horas. E ainda sobre a Catedral, continua a missão da paróquia pelos bairros da cidade em visita às famílias. E neste domingo, as visitas missionárias ocorrerão no bairro Colinas. A concentração das pastorais será na frente da Catedral, domingo, às 8 horas. E agora vamos à agenda conferir os horários das celebrações. Na Catedral tem adoração ao Santíssimo Sacramento hoje às 18 horas, seguida de via sacra na igreja às 19 horas. No domingo haverá missa às 8 horas com acolhida especial aos catequistas, catequizandos e suas famílias. Missa também às 19h45. Na Igreja Perpétuo Socorro acontece via sacra hoje às 19h30. No domingo, missa às 8 e às 19h30. Na Imaculada Conceição tem via sacra interna hoje às 18 horas. No domingo, missa às 8 e às 19 horas. A celebração é especial e reunirá comunidades da zona rural e da cidade em comemoração aos 10 anos em que a Imaculada foi instituída paróquia. Na Igreja São José acontece missa hoje às 19 horas. No Santuário de Nazaré tem via sacra interna hoje às 19 horas, começando na igreja e saindo para as 15 casas de famílias, lembrando as 15 estações pelas quais Jesus passou, carregando a cruz até o Calvário. E haverá também missa sábado às 19h30. No domingo tem missa na Sagrada Família às 9h30, na São Domingos de Gusmão às 10h30, na São Pedro às 17 horas e na São Francisco de Assis do bairro Irapuru às 18 horas. E o Jornal Cidade Livre desta sexta-feira termina aqui. A todos de casa, obrigado pela audiência e um excelente fim de semana. A gente volta na segunda-feira com mais informações. Até lá!